Vamos lá, então. A Epistemologias do Sul, a obra organizada por Boaventura de Souza Santos e Maria Paula Menezes. Todo esse vídeo se refere somente à introdução e ao prefácio. Bom, esse livro questiona os sentidos e explicações epistemológicas dominantes, desafiando as fundações das relações epistêmicas modernas, coloniais e imperiais. Procura, desse modo, contribuir para a descolonização do saber, articulando de forma consistente diferentes perspectivas críticas à epistemologia moderna, elaboradas a partir de diferentes lugares e disciplinas. As epistemologias do Sul são um convite a um amplo reconhecimento das experiências do conhecimento do mundo, incluindo, depois de reconfiguradas, as experiências de conhecimento do Norte global. Abrem-se, assim, pontes insuspeitadas de intercomunicação, vias de novos diálogos. No plano epistêmico, tal como no outros, o mundo não se pode contentar com breves resumos de si próprio, mesmo sabendo que a versão completa e integral é impossível. A energia deve centrar-se na valorização da diversidade dos saberes para que a intencionalidade e a inteligibilidade das práticas sociais seja a mais ampla e democrática. Então, esse é o objetivo do livro. No prefácio, os autores, eles, embora busquem metodologias diferentes, eles partem de três pressupostos nos quais eles concordam. O primeiro é que não há epistemologia neutra. Toda epistemologia, ela é parcial. E as piores são aquelas que se dizem neutras. Segundo, a reflexão epistemológica deve ser nas práticas, nos impactos em outras práticas sociais. A epistemologia deve questionar o colonialismo e o capitalismo. E o livro busca, além de criticar, propor alternativas. E essas alternativas serão construídas a partir do conceito de epistemologias do Sul. Na introdução, a epistemologia estabelece condições para o conhecimento válido da experiência social intencional. As relações sociais, elas têm diferentes perspectivas epistemológicas. Essas perspectivas são rivais, do ponto de vista cultural e político, considerando que, do ponto de vista político, elas representam distribuições desiguais de poder. Eles abordam, como eu já tinha dito, de diferentes linhas de pesquisa, mas concordam quanto às ideias. A primeira delas, né, o conceito de epistemologias do Sul. A segunda, que é uma epistemologia dominante, e essa universalidade foi elevada à força, suprimindo vontades dos povos não ocidentais e não cristãos. Então, do ponto de vista cultural, ela foi forjada na tradição moderna, cristã e ocidental, e a ciência moderna foi baseada nos preceitos da filosofia moderna e da teologia ocidental. E a vertente política no viés colonialista e capitalista. Segundo pressuposto, a descredibilização e a supressão das práticas sociais e dos conhecimentos. O Boaventura de Souza Santos denomina epistemicídio a supressão dos conhecimentos locais perpetrados por um conhecimento alienígena. Então, a ideia foi suprimir essa diversidade e buscar a homogeneização. Com essa busca de homogeneização da cultura, houve a perda da autorreferência, tanto no plano gneseológico, ou seja, quanto aos limites do conhecimento, como propriamente como se dá a cognição, quanto ontológico, estabelecendo dois tipos de saberes, os superiores e os inferiores. A terceira parte, então, é que a ciência moderna não foi nem boa nem mal, ela foi incondicional. Ela encerrou dentro dela própria contradições. Grupos sociais buscam oprimir e se legitimar e se fortalecer. Foi isso que a ciência moderna buscou. Os juízos epistemológicos devem levar em conta a institucionalidade. Então, a epistemologia se valeu de um aparato institucional vasto, seja das universidades, dos centros de pesquisa, dos sistemas de peritos, dos pareceres técnicos. Foram as instituições que tornaram ainda mais difícil o diálogo entre os saberes. Outro pressuposto comum é a crítica desse regime epistemológico hoje. Os autores apontam que é possível, né, a partir de uma revolução das informações e de comunicação. A tendência do capitalismo para reduzir a lei do valor, transformar utilidades em valor de troca e, portanto, em mercadoria, amplia as contradições do sistema capitalista. O capitalismo é um regime cultural e civilizacional que
sustenta seus tentáculos aos mais diversos domínios, a família, a religião, a gestão do tempo, a capacidade de concentração. A luta e uma luta polifacetada contra quem é dominado e contra nós mesmos. A resiliência do capitalismo se voltou para o colonialismo, com o fim do colonialismo é o fim da forma de dominação que nega a independência dos povos subjugados, e hoje ela se estende também à forma de dominação do poder e do saber. Outro ponto que os autores concordam é que existem alternativas à epistemologia dominante. A solução é aceitar a diversidade epistemológica que confere inteligibilidade e intencionalidade às experiências sociais. O pluralismo de epistemologias. As epistemologias do Sul, né, são um conjunto de intervenções epistemológicas que denunciam essa supressão, valorizam os saberes que resistiram com êxito e investigaram as condições de um diálogo horizontal de conhecimento. Esse diálogo é chamado de ecologia dos saberes. Ela se sobrepõe ao sul geográfico, né? As exceções são a Nova Zelândia e a Austrália, o sul geográfico, aqui denominado como África, América Latina e Ásia, o norte global como Europa e América do Norte, e considerando as relações desiguais de saber e de poder. Então, esses são os pressupostos, os 5 pressupostos comuns de todos os autores, embora eles usem abordagens diferentes e metodologias diferentes. Então, os artigos são divididos em 4 partes. A primeira parte é a colonialidade, a descolonialidade. A segunda, a modernidade das tradições. A terceira, as geopolíticas e subversões. A quarta e última, as reinvenções dos lugares. Então, eu vou passar por cada uma delas a partir da introdução. Primeira parte da colonialidade, a descolonialidade. Primeiro autor, quem abre o livro é Boaventura, com um artigo para além do pensamento abissal, das linhas globais e uma ecologia de saberes. Ele defende que a epistemologia ocidental é a base de dominação do pensamento colonial, o pensamento abissal. É uma definição unilateral de linhas que dividem experiências, os saberes e os atores sociais. Se cria de um abismo, de um lado os úteis, inteligíveis, visíveis, e do outro lado os inúteis, perigosos, ininteligíveis, suprimidos e esquecidos. Esse é o abismo. A solução é criar uma ecologia dos saberes, uma tradução intercultural dos diferentes saberes. Esse é o primeiro artigo. Segundo artigo é de Aníbal Quijano, Colonialidade do Poder e Classificação Social. Ele conceitua a colonialidade e questiona a naturalização das experiências, identidades, relações históricas de colonialidade e de distribuição geocultural do poder capitalista mundial. A solução para ele é, a partir de um diálogo com Marx, interpretar epistemicamente a situação de dominação presente no sul global, o que para ele é necessário destruir a colonialidade do poder enquanto relação de exploração, com o objetivo de combater o padrão capitalista eurocentrado. Terceiro artigo, Pauline J. Ontondongi, Conhecimento da África, Conhecimentos de Africanos, duas perspectivas sobre os estudos africanos. Ele discute a naturalização do conhecimento enquanto símbolo de persistência de uma relação colonial. Questiona o quão africanos são os estudos chamados de africanos. E aponta como solução a reapropriação dos conhecimentos endógenos da África e a apropriação crítica de processos de produção e capitalização do conhecimento. Próximo artigo, da Rada de Souza, As Prisões do Conhecimento, Pesquisa Ativista e Revolução na Era da Globalização. A autora busca como construir um conhecimento que sirva para a luta de libertação dos grupos sociais oprimidos. Ela considera a herança do capitalismo, que vem do peso da tradição liberal, da pesquisa pseudamente neutra, assentada em conceitos e razões sem conteúdo político definido. Ela questiona o próprio conceito de pesquisa ativista. No contexto institucional no qual a pesquisa é produzida e a orientação política do ativismo, que pode ser reformista ou radical. E nisso se encerram os 4 primeiros artigos da primeira parte. Segunda parte, as modernidades das tradições. O primeiro artigo dessa segunda parte é de Mogobe B. Ramos, Globalização e Ubuntu.
Ele aponta a diferença epistemológica da tradição dos saberes não ocidentais, da desqualificação dos saberes não ocidentais e da modernidade. A dicotomização dos saberes como um ato moderno que designou ambos os saberes como modernos e tradicionais. A globalização levou à crescente difusão de uma lógica de mercado para a qual a dignidade, a segurança e mesmo a sobrevivência do ser humano deixam de ser um valor central. E isso tudo leva a uma tentativa de hegemonia cultural. Para Mogobe, a solução é a reconceituação para resgatar a epistemologia da modernidade ocidental, pelo conceito de Ubuntu, que dá atenção à pessoa humana capaz de inspirar uma forma de ser e estar no mundo que contribua para o debate global dos direitos humanos. Segundo artigo desta segunda parte, Maria Paula Menezes, Corpos de Violência, Linguagens de Resistências, as complexas teias de conhecimentos no Moçambique contemporâneo. Ela fala do tráfico humano em Moçambique e discute os maus entendidos gerados pelos diferentes conhecimentos. Para ela, é fundamental que as diferentes culturas possuam imagens concretas sobre si próprias e sobre os outros, assim como das relações de poder que os une e os divide, que ao problematizar as múltiplas interpretações, ela desafia a ortodoxia dominante da academia, propõe a leitura de diferentes conceitos, métodos e epistemologias dos problemas africanos. João Arriscado Nunes, O Resgate da Epistemologia. Ele analisa o projeto epistemológico da modernidade, usa os conceitos de pensamento abissal e pós-abissal como proposta metodológica, os conceitos que ele pega de Boaventura, e a solução dele é resgatar o pragmatismo filosófico, explorando as possibilidades de diálogo entre a crítica como projeto filosófico e a proposta das epistemologias do Sul. Próximo artigo, Ebrahim Musa. Transições no processo de civilização. Teorização sobre a história, a prática e a tradição. Ele é um teólogo na África do Sul, no apartheid, e o artigo dele é sobre o relato da experiência dele mesmo com o apartheid. Analisa conceitos centrais da modernidade, tradição, história e prática. Analisa os sentidos dos processos de conhecimento do Islã para ultrapassar a dicotomia entre tradição e progresso. A solução é a autocrítica e o debate que ajudam a evitar a repetição de erros. O último artigo dessa segunda parte é de Dismas Mazzolo, intitulado Filosofia e Conhecimento Indígena, uma perspectiva africana. Ele fala sobre etnofilosofia africana, dinâmicas dos contextos e circunstâncias sociais, como eles moldaram as teorias. Ele retoma que o ceticismo dos filósofos em relação à objetividade permite uma aproximação entre ciências naturais e sociais. Todo conhecimento é guiado por interesses humanos e, como tal, é sobre vários aspectos indígena. Ele argumenta pela valorização do indígena como sujeito, o conhecimento endógeno. A partir dessa valorização se evita categorias oposicionais do tradicional, da tradição e do moderno. Terceira parte do livro, as modernidades das tradições. Desculpa, geopolíticas e subversões. Nessa terceira parte tem a análise dos lugares e contextos que subjazem a construção do pensamento hegemônico moderno, que resultou em criar saberes subalternizados, a pluralização dos lugares e contextos que permitem identificar a diversidade epistemológica e valorizar o conhecimento até então desvalorizado. Primeiro artigo desta terceira parte, de Henrique do Céu, Meditações anticartesianas sobre a origem do discurso filosófico da modernidade. A colonialidade transformou o Sul de um espaço repleto de conhecimentos e experiências para um terreno estéril, pronto para ser preenchido pela razão imperial. Critica o eurocentrismo, propõe um deslocamento de Descartes para o indígena, conhecimento crítico de um indígena que sofreu dominação colonial. Indica o livro Nueva Crônica e Bien Governo. Segundo artigo dessa terceira parte, Nelson Maldonado Torres, A Topologia do Ser e a Geopolítica do Conhecimento, Modernidade, Império e Colonialidade. Ele critica a filosofia contemporânea europeia e o seu empenho em promover a Europa como centro epistêmico do mundo.
O eurocentrismo, por que o eurocentrismo persiste? Porque foi usado de um modo acrítico em muitas noções e conceitos coloniais e racistas. Traz consigo uma implícita ontologia diferenciada que desumaniza todos que se apartam da norma europeia. A solução para Nelson Maldonado Torres é uma perspectiva pós-colonial como uma proposta radical da geopolítica descolonial construída a partir da diferença colonial, que permite tornar visível que até agora permaneceu invisível. Próximo artigo dessa terceira parte, Kabengele Munanga, mestiçagem como símbolo de identidade brasileira. A mestiçagem no Brasil tem uma complexidade da construção de identidade mestiça e dos acidentes históricos. O mestiço é visto como um não ser supostamente aberto a todo ser. É um viés assimilacionista de mestiçagem que colide com o processo histórico de construção da identidade negra, hoje mais visível devido ao protagonismo do movimento negro. O autor critica a ambiguidade entre cor e raça e critica o mito da democracia racial brasileira, que argumenta que o racismo no Brasil é melhor do que os outros, quando, na verdade, todas as formas de racismo são abomináveis. A solução é o reconhecimento da pluralidade e da diversidade. Próximo artigo, Ramon Grossfogel. Para descolonizar os estudos da economia política e os estudos pós-coloniais, transmodernidade, pensamento de fronteira e colonialidade global. Analisa a viragem descolonial do capitalismo global, critica nacionalismo, colonialismo e fundamentalismo, quer eurocêntrico, quer o do terceiro mundo. A solução, o pensamento de fronteira. Busca um projeto utópico como horizonte de emancipação. Propõe o desenho de cartografias, de outras cartografias das relações de poder do sistema do mundo como um sistema europeu, moderno, colonial, capitalista e patriarcal. Ou seja, ele se sobrepõe, né, quer desmanchar todos esses parâmetros. E assim encerram os artigos, próximo artigo da terceira parte. Então, Nilma Gomes, Intelectuais, Negros e Produção de Conhecimento, algumas reflexões sobre a realidade brasileira. A autora é ativista do movimento negro brasileiro e questiona o lugar dos intelectuais negros na academia quando os seus trabalhos são taxados de militância das lutas de discriminação racial. Esse lugar de luta é epistemologicamente muito rico, segundo a autora. Ele impele a questionar o modo hegemônico de se produzir ciência e valoriza a pluralidade interna da ciência. Posiciona o cientista na zona de cruzamento entre conhecimentos científicos, conhecimentos não científicos e as referências culturais latino-americanas e afro-americanas. E nisso, então, a gente encerra os artigos da terceira parte. Na quarta parte, as reinvenções dos lugares. A definição hegemônica dos lugares de produção de conhecimento, modernidade, capitalista ocidental, significou redução da riqueza de lugares, porque a diversidade epistemológica foi eliminada para tornar credível, primeiro, a superioridade de quem queria se impor, e segundo, a superioridade de quem se queira suprimir. Isso tudo relacionado aos saberes. Isso gerou empobrecimento para ambos, o Sul e o Norte, ainda que com consequências muito distintas para cada um deles. Primeiro artigo dessa quarta e última parte é de Boaventura de Souza Santos. Um Ocidente não ocidentalista, a filosofia, a venda, a douta ignorância e a aposta de Pascoal. O autor vai falar que o paradigma cultural epistemológico moderno e ocidental representou o empobrecimento das experiências que não se enquadravam nos objetivos de dominação colonialista capitalista, gerando marginalização e esquecidos. A solução para ele é lembrar e reinventar. Nisso, defender que não há ocidente não ocidentalista, a partir do qual é possível pensar um novo tipo de relação intercultural e interepistemológica. Próximo artigo é de Shiv Viswanathan, Encontros Culturais e o Oriente, um estudo das políticas de conhecimento. O custo do encontro entre o Oriente e o Ocidente foi a erradicação física de grandes massas populacionais e de seus saberes, que foram destruídos ou transformados em objetos de museu. Ela usa exemplos híbridos, busca a imaginação alternativa, mantidas vivas fora dos contextos hegemônicos, ou seja, ela busca resgatar esses contextos.
Contesta a criação de identidades singulares e monoculturais. Apela para as heurísticas experiências de pluralidade, diversidade, complexidade como base para os novos encontros culturais. Milton Santos, o artigo é O Lugar e o Cotidiano. O autor reivindica a centralidade do lugar num mundo globalizado. O lugar é um quadro de referência pragmático, um teatro insubstituível das paixões humanas. O lugar da cidade é a territorialidade mais complexa do mundo, só aparentemente desterritorializado. A cidade dos excluídos, dos pobres, construída a partir da flexibilidade tropical de homens e mulheres. É na cidade que as culturas se cruzam, cultura de massa e cultura popular, onde as novas formas de conhecimento emergem ante a necessidade de sobreviver e florescer entre a memória e a ação, como é o caso paradigmático dos imigrantes. Então, Milton Santos vai falar sobre os imigrantes. Último artigo, Amina Mama. Será ético estudar a África? Considerações preliminares sobre a pesquisa e a liberdade acadêmica. Ela fala da perspectiva das ciências sociais na África e questiona se os estudos africanos e não africanos, centrados nos pesquisadores africanos, é o ponto de partida dela. Eles têm um papel decisivo nas instituições pelas pesquisas que realizam e os constrangimentos que são sujeitos, criados pelas autoridades nacionais e estrangeiras que financiam as pesquisas. Para ela, é fundamental definir uma ética de pesquisa que sustente interesses emancipatórios concretos. Exemplo, conjunto de pesquisas feministas realizadas no continente africano. Então, este foi o resumo.